Masami Kurumada é o criador dos Cavaleiros do Zodíaco, ou Saint Seiya no original, e é um dos mangakas mais influentes da história do shonen de luta. Ele nasceu em 6 de dezembro de 1953. Tem 72 anos atualmente. Nasceu em Tsukishima, bairro de Shu, em Tóquio. E é fundador da Kurumada Productions. Kurumada nasceu em uma família de classe trabalhadora. O seu pai era um tobishoku, que era um tipo de operário da construção. Na infância e na adolescência ele era um pouco delinquente, gostava de brigas e sonhava em ser marinheiro. No entanto, tudo mudou quando ele leu Otoku Ippigaki Daisho de Hiroshi Motomiya na Weekly Shonen Jump. Ao ver que o autor também tinha um passado parecido com o dele, Kurumada percebeu que qualquer um podia virar mangaka, e ele começou a treinar desenho seriamente. Ainda no ensino médio, enviou um one-shot para a Shonen Jump. Não ganhou o prêmio, mas foi pessoalmente a editora perguntar o motivo, que é uma atitude considerada ousada e que mostra sua determinação. A carreira profissional dele teve início em 1974 com Sukeban Arashi, a história de uma garota brigona, publicada na Shonen Jump. De 1977 a 1983, o seu primeiro grande sucesso, Ring ni Kakeru, ou Coloque no Ringue, um mangá de boxe que durou 5 anos em 25 volumes. Ele considera essa sua obra favorita e ganhou o prêmio de melhor inspiração. De 1982 a 1983, ele lançou Fuma no Koshiro de 10 volumes, sobre espadas místicos e guerreiros ninjas. E outros trabalhos notáveis nessa mesma época envolvem Otoku Zaka e Haimei no Zaishi. O grande sucesso de Saint Seiya. Em dezembro de 85, publicado a partir de 86 na Weekly Shonen Jump, Kurumada lançou Saint Seiya. A série conta a história de 5 jovens cavaleiros de bronze, Seiya, Shiryu, Ryoga, Shun e Ikki, que protegem a deusa Atena contra as forças do mal, usando armaduras e o poder do cosmo. O mangá foi publicado até 1991, em 28 volumes, e teve um início difícil, porém explodiu em popularidade com a introdução dos Cavaleiros de Prata e Ouro. Vendeu mais de 50 milhões de cópias no mundo todo. O anime de 86 até 89 ajudou enormemente a popularizar a obra no Japão e principalmente na América Latina e Europa. No Brasil ficou famoso como Cavaleiros do Zodíaco. Kurumada foi pressionado pela editora para encerrar o mangá após o arco de Hades em 1991. Suas obras posteriores incluem 1995, BTX, mangá de robôs de luta publicado pela Kadokawa, a continuação de Ring ni Kakeru, que é o Ring ni Kakeru 2, Saint Seiya Next Dimension, a sequência direta do mangá original, que também funciona como prequel. Começou em 2006 e continua sendo publicada com pausas longas. Ele também escreveu letras de músicas para a trilha sonora de seus animes. Kurumada é conhecido por mangás de lutas quentes, com protagonistas masculinos fortes, bichonem, rapazes que envolvem rapazes bonitos e viris, temas de amizade, sacrifício, coragem e superação. Seus personagens frequentemente reutilizam traços visuais e conceitos de obras anteriores, estilo semelhante ao Star System de Osamu Tezuka. Apesar do sucesso mundial de Saint Seiya, ele sempre disse que Ring ni Kakeru é a sua obra mais querida. E ele sofre problemas nas costas, ombros e mãos devido a décadas desenhando, e já mencionou desgaste na cartilagem. Ele continua ativo, embora com ritmo mais lento em Next Dimension. Kurumada é considerado um dos autores que ajudaram a salvar e elevar o nível da Shonen Jump nos anos 80, ao lado de nomes como Akira Toriyama e outros. O processo de criação de Saint Seiya foi longo, cheio de mudanças e reflexões estratégicas por parte de Masami Kurumada. Ele não surgiu do nada, ele veio de tentativas anteriores, influências pessoais e uma necessidade de criar algo que agradasse o público da Weekly Shonen Jump. Após o cancelamento rápido de Otoku Zaka de 84, Kurumada queria voltar com força. Inicialmente ele planejava um mangá de lutas marciais e esportes individuais. Ele sempre preferiu esportes solo a coletivos. A ideia original era inspirada em Karate Kid de 84, um jovem karateka chamado Rin, ou Seiya no início, treinado por um mestre e seu assistente. A editora da Shueisha rejeitou o conceito simples de Karate ou Judô, achavam que não seria atrativo o suficiente para a Jump.
Kurumada então decidiu misturar elementos para inovar, como mitologia grega, constelações e um sistema de poder chamado Cosmo, que é um pequeno universo dentro do ser humano que explode como um Big Bang. Ele queria um mangá que falasse sobre temas como amizade, sacrifício e superação, mas com um diferencial de moda para atrair os eleitores. Daí surgiram as armaduras. E as armaduras foram os elementos mais trabalhosos. Kurumada passou um bom tempo decidindo o design das armaduras. Ele pensou em vários estilos, desde túnicas de monge budista até armaduras medievais europeias. No entanto, a inspiração final veio no livro Sex Robot, de 1983, do ilustrador Hajime Sorayama. Robôs com linhas curvas e sensuais. Kurumada adaptou isso para as armaduras com formas orgânicas e elegantes, que parecem ser armaduras gregas futuristas. O objetivo era que as armaduras gerassem faíscas e explosões visuais nas lutas, além de dar proteção e um visual mais legal. Inicialmente o título provisório era Ginga no Rin, Rin da Galáxia. O nome do protagonista mudou de Rin para Seiya, e os kanji foram alterados. Primeiro significava flecha sagrada, e depois flecha estelar, para reforçar o tema das constelações. Uma das primeiras técnicas criadas foi o meteoro de Pégaso. Kurumada queria que o golpe do protagonista lembrasse uma chuva de meteoros, combinando com o tema cósmico. Kurumada planejou um grupo de 5 protagonistas principais, com personalidades complementares. O clássico time de heróis: Seiya, que é o herói teimoso de sangue quente; Shiryu, sério e honrado; Ryoga, frio e distante; Shun, que é o mais sensível; e Ikki, que é poderoso e rebelde. Inicialmente foi introduzido como um rival, para não ser um grupo clichê desde o início. No começo ele não definiu todos os 5 companheiros fixos. Usou o torneio da Guerra Galáctica no início do mangá, para apresentar vários cavaleiros de bronze e deixar o público decidir pelos mais populares banquetes da revista. O conceito de Cosmo veio da ideia de que cada ser humano tem um mini universo dentro de si, e os cientistas o faziam explodir para alcançar poderes incríveis, como quebrar átomos e destruir estrelas. Muitos elementos foram reutilizados de obras anteriores do Kurumada, como Ring Nikakero e Fuma no Kojiro, com conceitos de mitologia grega, com espadas sagradas e golpes especiais, uma espécie de Star System pessoal. Estreia dezembro de 1985, na edição 1 e 2 de 1986 da Weekly Shonen Jump. Teve um início lento. O conceito de Cosmos, santuários, armaduras e mitologia era novo e confuso para alguns leitores. A popularidade explodiu após a introdução dos Cavaleiros de Prata e principalmente dos Cavaleiros de Ouro. O mangá durou até 1991, em 28 volumes no total, com o arco de Hades. Kurumada estava exausto e pediu para encerrar. A Shueisha pressionou para terminar a série após o Hades. Kurumada retomou a história oficial só que em 2006 com Saint Seiya Next Dimension, que é a sequência direta ao mesmo tempo prequel, publicada pela Akita Shoten. Suas influências gerais são artes marciais, que Kurumada praticava desde jovem, mitologia grega e constelações, o desejo de criar algo quente e visualmente impactante, e a necessidade comercial de fazer um mangá que vendesse bem na Shonen Jump. Kurumada sempre disse que não planejou tudo desde o início, ele construía a história aos poucos, ajustando conforme a recepção dos leitores. Hoje, em 2026, Kurumada continua ativo. Next Dimension encerrou recentemente e ele anunciou Saint Seiya Tenkai Ren, a verdadeira saga do céu, que começa em maio de 2026. O surgimento da ideia do Cosmo. Kurumada assistia um programa de televisão, que era um documentário científico, e ele ouviu a expressão "o corpo humano é um micro-universo", e logo ele teve a ideia de transformar essa palavra em microcosmo. E dessa maneira surgiu a base conceitual: todo ser humano carrega um pequeno universo dentro de si. Como ele transformou o poder de luta? Kurumada queria substituir as expressões comuns em mangás de lutas, expressões como espírito, ou que está se elevando, ou sinto uma intenção assassina, sinto o ki do oponente. Ele achou que ficaria muito mais legal e épico trocar as palavras ki ou espírito pela palavra cosmo, e assim surgiram frases como o cosmo está se elevando, sinto o cosmo, ou o cosmo em chamas. E o conceito de cosmo ficou dessa maneira: o cosmo é a energia latente que existe no fundo da alma de todo ser humano.
Ao queimar ou explodir esse micro-universo, o Sente libera um poder sobre-humano, e essa explosão interna reproduz, em escala microscópica, o Big Bang, a grande explosão que criou o universo. Por isso, os golpes dos Sentes conseguem quebrar átomos, destruir estrelas, rasgar a Terra e até afetar o espaço-tempo em níveis mais altos. A evolução durante o mangá. No início de Saint Seiya, o Cosmo ainda era apresentado de forma relativamente simples. Seiya e os outros Cavaleiros de Bronze elevam o Cosmo para aumentar força e velocidade. Era mais intuitivo e ligado à determinação, amizade e vontade de proteger Athena. Conforme a história avançava, especialmente a partir da Batalha de 12 Casas, Kurumada expandia o conceito. Temos o sétimo sentido, que é o nível que o Cavaleiro transcende os 5 sentidos normais, e mais o sexto, que é a intuição. É o ponto em que o Cosmo se torna verdadeiramente divino. O oitavo sentido, que permite que a alma viaje ao mundo dos mortos sem morrer. E mais tarde, em arcos como Poseidon e Ares e depois em Next Dimension, surgiram níveis ainda mais altos como o nono sentido e o Cosmo divino dos deuses. Kurumada também ligou o Cosmo à mitologia grega e à ciência, que é a teoria do Big Bang, criando uma mistura única que deu profundidade à obra. Ele permitiu que lutas parecessem visualmente explosivas, faíscas, auroras, explosões de energia, deu um tom místico e filosófico ao mesmo tempo que mantinha o espírito Neketsu, que é o espírito de sangue quente dos mangás que o Kurumada ama. Funcionou como um sistema de poder flexível. Qualquer personagem podia evoluir, desde que queimasse o Cosmo com mais intensidade. Kurumada já explicou que reutilizou elementos de obras anteriores, como Higi Nikakero e Fuma no Kojiro, mas o Cosmo foi uma das poucas ideias 100% originais que ele criou especificamente para Saint Seiya.